Nesse momento, nós estamos começando nessa transmissão, do Instagram, e esse vídeo ficará gravado também na nossa página no YouTube. Que Deus abençoe sua vida, é um prazer ter você conosco, que você possa compartilhar. Se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreva, ative o sino das notificações e divulgue, compartilhe o conteúdo, porque é a palavra de Deus que está sendo ministrada, e nós temos colocado unicamente a palavra de Deus para que o culto fique ainda mais, o vídeo não fique tão grande. Hoje nós temos como tema o texto que se encontra no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, do 12 a 16. Eu costumo pedir a vocês que abram suas Bíblias, eu vou fazer isso, mas antes, eu queria que a leitura a gente fizesse a partir desse texto aqui, porque fica todo mundo falando uma linguagem só, numa versão só, E o tema da nossa mensagem é justamente olhos abertos e ouvidos atentos. Olhos abertos e ouvidos atentos. Vamos ao texto de 2 de Crônicas 7, 12 a 16. E aí eu peço que a igreja leia alternadamente comigo, eu e a igreja juntos, e depois eu sozinho. Vamos começar todos juntos? O Senhor lhe apareceu de noite e disse: ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim como um templo para sacrifícios. Dirigente, se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, todos juntos? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Todos juntos? Escolhi e consagrei este templo, para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e meu coração nele sempre estarão. Feche seus olhos, vamos orar. Meu Pai, eu te dou graças pela tua palavra lida. Ela é a porção da tua revelação que demonstra, Deus, a sua misericórdia conosco, nós que somos pecadores, a tua disposição, Senhor, de nos curar, de nos sarar, a tua disposição de ter comunhão conosco, Deus, que nós possamos, mesmo sendo pecadores, arrependidos, Pai, termos comunhão restaurada com o Senhor. Muito obrigado pela tua palavra, Deus, nos dê, Senhor, a iluminação do Espírito para entendermos e aplicarmos corretamente, usando a minha vida apenas como instrumento. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, olhos abertos, ouvidos atentos, é o tema da nossa reflexão de hoje. Essa foi a resposta de Deus que Salomão recebeu em uma visão, quando ele ora, ao consagrar o templo, ele ora, declarando a dependência dele como rei do nosso Senhor. Eu quero chamar a atenção de vocês, para a gente contextualizar, que Israel era um reino em consolidação. Como é difícil, consolidar um projeto, seja ele qual for. Desde uma igreja, uma nação, um casamento, um emprego, um negócio. A consolidação de um projeto é difícil. São muitas adversidades, são diferentes adversidades. Mas certamente que consolidar um país, uma nação que vivia no meio de nações estrangeiras inimigas, era muito mais difícil. Deus já sabia disso desde muito antes. E a palavra de Deus já atesta isso. O interessante é que o Senhor, ele se revela na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, como o Rei dos Reis, como o Senhor dos Senhores, como aquele que veio para governar sobre o seu povo, sobre as mentes do seu povo, para que o povo entenda a vontade daquele Deus que é verdadeiro, é diferente dos falsos deuses, é um Deus que existe, que tem vontade, que tem consciência, que tem direção para o seu povo, que se comunica com o seu povo. O Deus que nós cremos é um Deus vivo, é um Deus
completamente diferente dos ídolos. É um Deus que se revela como rei. É um Deus que sempre quis ser rei do seu povo. Continua querendo. Mas o fato é que Deus já sabia que haveria um tempo, principalmente quando Israel fosse entrar na terra prometida, mesmo antes, na escravidão, no Egito, vendo o faraó, Israel ia aprender como funcionam os regimes dos outros reinos, dos outros países. Israel desejaria ter um rei à semelhança das outras nações. Mesmo que Israel já tivesse o Deus verdadeiro como rei, Israel desejaria um rei. E isso aconteceu conforme a palavra de Deus nos diz em 1º livro de Samuel, capítulo 8, no verso 5. Mas antes mesmo, Deus já disse que isso ia acontecer. E eu chamo a atenção de vocês a leitura de Deuteronômio, capítulo 17, quando no verso 16 e 17, assim diz a palavra de Deus. A partir do 14 ele diz assim: quando vocês entrarem na terra que te dá o Senhor, teu Deus, e a possuirdes, e nelas habitares, e disseres, estabelecerei sobre mim um rei. Isso foi dito conforme está em 1 Samuel 8,5. Como todas as nações que se acham ao redor de mim, estabelecerás com efeito sobre ti um rei, mas aquele que o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho, que não seja dos teus irmãos, não estabelecerás sobre ti, e sim um entre eles. Primeira coisa que Deus dá a informação é: vocês vão querer um rei. Mas quando vocês escolherem para vocês ter um rei, o rei que governará sobre vocês é Deus, é o Senhor de vocês quem vai escolher. E outra coisa, não poderá ser um estrangeiro. E ele continua dizendo: porém este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse: nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco multiplicará para si mulheres, para que seu coração não se desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. E aí, também quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei, um livro, que estará sempre diante dos sacerdotes levitas, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. O Senhor já tinha dito que quando isso acontecesse, e ele fala para Samuel, quando Israel quis um rei, que aquilo era uma demonstração que Israel estava rejeitando a Deus. Mas Deus diz: quando isso acontecer, ainda assim, vocês precisarão me ouvir. O rei, ele será escolhido por mim, dentre o povo de vocês. E esse rei, ele mesmo terá que ler uma cópia da minha palavra todos os dias. E ele deve meditar para que nesta palavra ele aprenda a me temer. Salomão começa muito bem, porque Salomão percebe que até para ele se tornar rei foi difícil. Teve que enfrentar uma rebelião de um irmão, como eu já falei aqui anteriormente, Adonias. E ele percebeu como foi difícil ele colocar aquela coroa na sua cabeça. Mas a coroa é um peso, é um fardo que todo rei precisa carregar. A coroa não faz parte, né, da constituição do ser humano. É um adorno pesado. O ouro pesa. E aí a dificuldade primeira que todo rei tem não é só equilibrar, mas é sustentar a coroa na sua cabeça. Quero usar isso como metáfora, porque o reino também precisa se sustentar. E naquelas condições de Israel, foram muitas adversidades que Israel teve que enfrentar, até que chegasse o momento em que eles finalmente tinham um período de paz, para que o reino pudesse se expandir, para que o reino pudesse se desenvolver, para que o reino pudesse se consolidar e chegar ao seu apogeu, ao máximo da sua glória. Estava prestes a acontecer isso justamente no reino de Salomão. E esse apogeu em todos os sentidos, inclusive na unidade que Deus permitiu que acontecesse por um período de paz que Israel enfrentou. Logo depois que Davi morre, o governo do seu filho se torna um governo de paz. A paz é essencial para que haja prosperidade, desde uma família até uma nação.
E aí foi isso que aconteceu. Salomão se tornou um rei muito próspero, porque Deus deu a ele um período de paz diante da ameaça dos seus inimigos. E a primeira coisa que Salomão faz para consolidar o seu reino é buscar o Senhor. Não somente ele busca em favor de si mesmo. Vimos aqui que a palavra já tinha um mandamento para o próprio rei, mas ele busca em favor do povo. Ele faz, segundo de Crônicas, capítulo 5 e 6, a gente vê uma oração muito longa que Salomão fez, provavelmente a oração mais longa da Bíblia, certamente, em que ele intercede pelo povo, inclusive a respeito das promessas que Moisés havia feito, se porventura o povo se desviasse do Senhor. O Senhor já tinha dito que eles seriam desterrados, mas que se eles buscassem o Senhor, haveria restauração. Porque Deus, ele está sempre perto daqueles que o buscam. E Salomão e Davi tinham uma certeza tão grande de que era necessário buscar mais ao Senhor de um modo mais íntimo, mais próximo, que Davi sonha e Salomão executa um projeto de construir um templo. E esse templo é dedicado. E Deus aprova não a construção do prédio, mas o intento do povo de querer ter mais comunhão com o Criador. O reino em consolidação precisava da presença de Deus de um modo mais íntimo, de um modo mais próximo. Não apenas para que o povo tivesse segurança diante da ameaça dos seus inimigos, mas que do governante ao súdito, Israel, caminhasse nos caminhos de Deus. A palavra diz, nem se desviar para a direita, nem para a esquerda. É um caminho a passos seguros. E isso só é possível por meio da palavra de Deus, que é um feixe de luz para que nós possamos caminhar. E Deus, no sinal de clara aprovação daquele plano de melhorar a comunhão, de ter o povo maior intimidade com o Criador que governa sobre todo o universo, ele aprova aquele projeto e diz, agora de fato, eu ouvi a oração de vocês e escolhi esse lugar para ser o lugar da minha habitação. Esse lugar, a partir de agora, se chamará pelo meu nome. O templo de Salomão passa a se chamar Casa de Deus. Era nesse sentido que os salmos de peregrinação, um deles dizia, alegramos-nos quando disseram, vamos à casa do Senhor. Era na peregrinação para Jerusalém, onde Israel teria a oportunidade de chegar no templo e ali oferecer sacrifícios, orações e ser ministrado pela palavra de Deus. A partir daquele momento, um Deus que não habita em tendas, nem em templos feitos por mãos, escolhe um lugar para ser a referência da sua presença física no meio do seu povo. Amém? Deus sempre quis isso. Desde o Éden, Deus ia diariamente até o primeiro casal para ter comunhão com eles, para conversar com eles, para orientar, para instruir, para dizer o que precisava ser feito, o que não poderia ser feito, para o bem do homem. Porém, pelas escolhas do homem, o homem caiu em decadência, depravação. Essa palavra é muito usada nos dias atuais no sentido de sexo, mas a depravação é queda, é um distanciamento abismal da vontade do Criador. Então, o povo entra em trevas. Nas trevas, o povo quer se governar. O povo não quer mais ser governado por Deus. Eles olham para Israel, olha para as nações vizinhas e vê cada nação com seu rei. E eles dizem, por que é que nós não temos? Nós também queremos, aquela história da grama do vizinho, né? Que é sempre mais verde, né? Eles olham, embora eles tivessem abastança e fartura, e eles tivessem o melhor rei governando sobre eles, eles queriam um rei à semelhança das nações. Eles querem agir de acordo com a sua própria vontade e estabelecer a sua própria monarquia. Aqui vem uma das coisas que mais me intriga na Bíblia, na história da revelação, na revelação bíblica, né? Na história da salvação, que é o fato de Deus ter tolerado a monarquia.
Porque Deus sempre quis ser o monarca, o governante. Mas ele tolera até mesmo quando o povo o abandona e deseja ser governado por um rei. Os reinos da terra, nos tempos atuais, no século XXI, eles não são muitos. Hoje nós temos poucos países, né? Das centenas de países que existem, que são monarquias. Temos alguns reinos ainda que remanescem. Mas os reinos eles foram caindo um por um. Hoje nem Israel mais é um reino, uma monarquia. Hoje Israel é uma república, uma democracia parlamentarista. Mas não é mais um reino. Então, a partir do momento em que as monarquias começam a cair, as pessoas começam a querer república, e aí as repúblicas começam a surgir, o Brasil também passou por isso. E assim, eu não sei quais são os sistemas de governo que vão ser inventados ainda, o povo vai estar sempre querendo se espelhar nas outras nações, nas nações mais desenvolvidas, que desenvolveram um governo diferente. Mas a verdade é que desde o princípio, desde o Éden, que Deus quer governar soberanamente o coração do ser humano. Deus governa soberanamente o universo, mas Ele nos criou livres. Nós batistas cremos na liberdade de escolha, o livre-arbítrio que Deus deu ao ser humano, e a Bíblia é que revela isso. Isso não é invenção de nenhuma denominação. Desde o princípio que Deus deu ao ser humano a capacidade de fazer pelo menos duas escolhas. Quando chegou a hora de escolher um governante, o povo não quis escolher a Deus, e aí caiu, né, no império das trevas. Um dos maiores exemplos das trevas em que o ser humano foi parar é Babel. Babel é justamente a representação do que o ser humano distante de Deus ele vai se tornar. Deus tem uma ordem para o primeiro casal, que foi criado à imagem e semelhança de Deus, para espalhar-se em toda a terra, para povoar toda a terra, para encher a terra do conhecimento de Deus, porque eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. E aí, descendência de Caim, ela vai se multiplicando, vai se tornando próspera, se tornam aí grandes caçadores, e o maior deles, Nimrod, ele termina fundando um reino para si. Um império que se torna um dos maiores impérios daquela época. E uma das principais características daquele império era o muro com centenas de portas fechadas, e o povo que recebeu a ordem para se espalhar, estava todo mundo ali congregado, e mais, querendo chegar até o céu por conta própria. Isso é um símbolo do ser humano querendo se governar, querendo decidir o seu destino, a sua vida, querendo fazer as suas escolhas, indiferente àquilo que a palavra de Deus nos diz. E Deus intervém na situação do pecador. Naquele caso de Babel, ele dispersa as pessoas, e daquele momento até a história dos patriarcas me chama muita atenção a peregrinação de Jacó, quando, andando pela Samaria, certa vez ele se encosta, ele deita no chão, coloca a cabeça numa pedra e tem uma visão dos céus abertos, e anjos subindo e outros anjos descendo, e ali ele tem a iluminação de chamar aquele lugar de Betel, por ser simbolicamente ali o lugar onde Deus habita. Visão de reino de Deus é descendente, como a visão de Jacó. Jacó estava olhando para o alto e via os céus vindo até ele. Em Babel, os homens estavam querendo chegar até o céu. Esse movimento ascendente é o movimento do homem querendo se governar, e a religião faz parte disso. Somos religiosos, mas não podemos ignorar que a religião é a tentativa humana de se religar ao Criador. Porém, o próprio Deus, que está acima inclusive das religiões, a salvação não vem de nenhuma religião especificamente, vem da fé em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. E o próprio Jesus disse que a religião verdadeira é visitar as pessoas necessitadas nas suas necessidades. O Senhor faz um movimento de cima para baixo para mudar a história do pecador.
e para que o pecador se arrependa dos seus pecados e se submeta ao reino de Deus. O reino do homem é ascendente, é de baixo para cima. O reino de Deus é descendente, é de cima para baixo. Embaixo, trevas. Em cima, luz. E Deus, como um pai que está vendo seu filho se afogar, ele nos dá as mãos, lá de baixo ele nos coloca para cima, e ele faz esse movimento ascendente de tirar a gente das trevas para a sua luz. Esse é o chamado que Deus faz para todas as nações. Hoje as nações estão espalhadas. Hoje o mundo está bem ocupado. Porém é um mundo que tem se esfriado e se distanciado cada vez mais de Deus. A ordem agora não é mais se congregar em Babel. As nações estão espalhadas, mas estão cada vez mais frias, indiferentes à palavra de Deus, tanto quanto em Babel. E o movimento de Deus continua sendo o mesmo. Salomão percebe isso. Feliz é o homem ou a mulher que tem discernimento espiritual. Salomão percebe que a chave, aquilo que havia de mais valioso para que Israel se consolidasse como reino, para que uma família se consolide como família, para que um homem, uma mulher se consolide na sua vocação, no seu chamado, na sua posição, é a sua comunhão com Deus. Ele busca isso. Ele busca a luz que vem de Deus. Quando ele diz a Deus: Deus, eu poderia pedir muitas coisas, mas o que eu quero é somente sabedoria para governar esse povo, porque esse povo é muito numeroso. A gente quer andar nos seus caminhos, eu quero andar nos seus caminhos, eu quero colocar em prática aquilo que o teu servo Moisés nos falou. Paulo vai depois falar sobre isso em Efésios, que o Senhor nos chamou para sermos santos. Observem, meus irmãos, desde o princípio, quando o pecado se espalha na terra, o movimento de Deus é de comunicar às pessoas aquilo que elas não sabem a respeito de Deus. Aquilo que nós sabemos a respeito de Deus, nós não imaginamos, nós não inventamos. Foi o próprio Deus que registrou a sua revelação na sua palavra. Talvez aqui entre nós haja pessoas que nunca tiveram a curiosidade de entender como é que a Bíblia foi feita. A Bíblia não é um livro. A Bíblia não é um livro. A Bíblia é uma biblioteca. A Bíblia é um texto em que mais de 40 pessoas participaram da escrita daquele texto. Um livro que passou mais de 1000 anos para ser escrito, ou uma biblioteca, que passou mais de 1000 anos para ser escrita. Um livro em que muitos dos autores não foram contemporâneos, portanto. E um livro que revela perfeitamente quem nós somos, quem Deus é, e o movimento que Ele faz de nos tirar das trevas para a luz, de onde nós estamos para a presença dEle. Mas quando Deus faz esse chamado para uma comunhão com Ele, essa comunhão não se estabelece de todo jeito. O ser humano é livre para escolher Deus ou escolher a situação em que ele se encontra, que você pode chamar como você queira. A Bíblia chama de trevas, embora muita gente não saiba. Porque as trevas não necessariamente são a ausência de luz, mas é uma luz que não é permanente, não ilumina. Não é a ausência de alegria, mas é uma alegria fugaz. Não é a alegria do Espírito, a alegria que permanece. E assim as pessoas têm se distraído tanto com esse mundo, se esquecendo do grande chamado que Deus tem para uma comunhão verdadeira e íntima com Ele. Esse chamado é um chamado de separação. A palavra santo significa separado. Separado de quê? Separado, em primeiro lugar, do pecado. Deus chamou o povo dele para andar na presença dele, para ser santo como ele é santo. Isso foi para Israel, isso vale para a igreja. Você encontra isso em Efésios, lá no capítulo 4, Paulo vai nos chamar a atenção para a mesma coisa. Separado do pecado, mas também separado do que é comum. O que era comum naquele tempo de Salomão, quando ele se tornou rei? O que era comum eram os filisteus, era Moabe e tantas outras nações, o Egito, que estavam ao redor de Israel,
cada qual adorando seus falsos deuses. Porém, em Israel se conhecia e se buscava compreender o Deus verdadeiro, o único Deus, o Deus vivo, aquele Deus que nos chamou para sermos separados do pecado e separados do que é comum, sermos diferentes, marcar a nossa geração, fazer a diferença, como Noé. Eu fico imaginando o trabalho que Noé teve para construir aquela arca, como Noé foi desacreditado, como Noé deve ter sido difamado, como Noé deve ter sido incompreendido, quando aquele tempo todo que ele passou construindo a arca, não temos certeza exatamente de quanto tempo foi simplesmente fazendo aquilo que Deus chamou ele para fazer. E quando veio o tempo certo, quando o dilúvio veio, tem gente que não acredita no dilúvio, é porque não mora em Recife no mês de julho, porque em julho, em Recife, chove 100 milímetros, a gente já vê o dilúvio na Mascarenhas de Moraes, em tantos lugares aí. Imagina se chovesse 40 dias e 40 noites. Avenida Recife, Mascarenhas de Moraes, são os pontos, né? Imagina se fosse 40 dias e 40 noites direto, né? Do jeito que caiu a chuva, que a Bíblia diz que caiu. Então seria um negócio realmente destruidor, como a gente tem visto, infelizmente, tanta destruição nesse mês de julho na nossa cidade. O Senhor nos chamou, meus irmãos, para fazer a diferença. Quando veio o dilúvio, Noé se fechou na arca, a família dele foi salva. Por quê? Porque foi um homem que ouviu a Deus. Salomão entendeu isso. Salomão conhecia a história. Ele busca conhecer mais a Deus. Isso a igreja tem que continuar fazendo, meus irmãos. A igreja não pode esquecer disso. Paulo diz em Efésios 4, Efésios 1, do 4 ao 6, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. E por que Deus fez tudo isso por nós? Porque Ele queria uma descendência piedosa. Ele queria que no meio daquelas milhares de pessoas que habitavam e que habitam hoje a nossa terra, Ele queria que as pessoas conhecessem não somente a esse Deus, mas conhecessem também a vontade desse Rei dos Reis, desse Rei soberano que governa sobre todas as coisas. A vontade de Deus é que nenhum ser humano se perca. Salomão não queria se perder. Não sei se você sabe que uma das acepções da palavra pecado, a palavra pecado nos idiomas originais da Bíblia, ela tem várias acepções. Uma delas é armacia, do grego, que significa errar o alvo. Como alguém que perde uma oportunidade, que perde uma flecha, como alguém que atirou onde queria e acertou onde não queria. Por engano, por uma distração, pela indução de alguém que atrapalhou o disparo. O pecado é assim mesmo. Existe um alvo. Esse alvo é uma vocação. Essa vocação não é somente para um ser humano. Deus não tem uma vontade específica para A, B, C, D. Ele tem propósitos, planos para cada pessoa. Mas a vontade geral de Deus é que todos os seres humanos se submetam ao reino dele. E isso só acontece de uma forma. João Batista nos ensinou como é que isso acontece. É o ser humano se arrependendo dos seus pecados e dando frutos dignos de arrependimento. É o ser humano se convertendo dos seus maus caminhos. É o ser humano se reconhecendo que o ser humano em si, a criatura, não é nada diante do Criador. Meus irmãos, como é que existem pessoas que acreditam que esse mundo tão perfeito da forma como ele é, não precisa nem olhar para o universo, para as estrelas, para as galáxias, basta olhar para o DNA do ser humano. E tem gente que acredita que isso veio por acaso. Isso veio a partir de uma coincidência. Isso veio através de um processo evolutivo. O próprio René Descartes, o francês que é considerado o pai do método científico, ele no seu livro Discurso do Método, mesmo que não fosse um crente aficionado, ele mesmo disse:
que quando a gente olha para a natureza, a gente sabe que existe um Criador. Porque o que é perfeito só pode vir de um ser humano, ou de um ser perfeito que o criou. Então, o ser humano, ele precisa intuir esse Deus Criador, esse Deus Redentor, que deseja, como ele falou para Salomão, perdoar. Ele deseja perdoar. Ele deseja que aqueles que erraram o alvo, acertem o alvo. Ele deseja que aqueles que estão sofrendo as consequências dos seus erros tenham as suas enfermidades saradas. Aqueles que estão sofrendo com relacionamentos partidos se reconciliem. Ele deseja que aqueles que não conseguem entender o valor que o outro tem, que se acham superiores, se humilhem. Aqueles que olham para Deus como se fosse um indiferente, como se fosse um mito, reconheçam que eles são criatura, como disse o salmista no Salmo 139, criados de um modo assombrosamente maravilhoso por um Deus santo, justo, perfeito, misericordioso, que desde o princípio busca o pecador. Deus quer ter comunhão, Ele quer se fazer presente no nosso meio. Por isso que Ele se agrada tanto de Salomão, no início do seu reinado, quando Salomão reconhece que tudo que ele precisava era da presença de Deus. Salomão provavelmente deve ter aprendido isso com Moisés, que recebeu uma vocação para ser um libertador da escravidão, e quando viu o tipo de povo que ele ia governar, que ele ia liderar, ele disse: Deus, se o Senhor não for comigo, não quero de jeito nenhum. Esse povo é muito difícil. Salomão disse: ó Pai, eu preciso de sabedoria, porque quem poderia governar um povo tão numeroso? Mas entre linhas eu vejo Salomão dizer: um povo tão grande e tão difícil, só com a sabedoria que vem do Senhor, para que eu não cometa erros, para que o povo não erre, para que a gente esteja andando na tua presença como deveria ser desde o princípio, para que a gente possa alcançar os seus objetivos, Senhor. Muita gente ainda não sabe o que é ter Deus como Senhor. A gente chama Ele de Senhor. A gente chama Jesus de Senhor. Jesus deu a dica. Ele disse: vocês me chamam de mestre e de Senhor. E realmente eu sou. Mas por que vocês me chamam assim e não fazem aquilo que eu mando? Por que vocês não se submetem? Por que cada um de vocês, disse Jesus, ainda quer governar a sua própria vida, como se cada um tivesse a sua própria coroa, sem saber o trabalho que dá de equilibrar essa coroa na cabeça? Quanto mais pesada a coroa, mais difícil. Deus queria estar ajudando nessa tarefa, e a melhor forma disso acontecer era cada ser humano pegando a coroa, tirando a sua cabeça e depositando a sua coroa no altar de Deus. Simbolicamente, isso foi isso que Salomão fez. Salomão estava com a coroa na cabeça, mas no seu coração a coroa dele se encontrava depositada no altar do Senhor, porque ele queria andar nos caminhos do Senhor. Ele queria que o povo andasse nos mesmos caminhos. E Deus se agrada. E Deus diz a Salomão, interessante, tema da nossa reflexão de hoje: Salomão, eu ouvi as suas orações. Daqui por diante, os meus olhos estarão abertos. A ideia de um Deus com os olhos abertos, essas comparações que o escritor bíblico fez com o ser humano, né? Como se Deus fosse um ser humano também, com olhos, com boca, com nariz, com sentidos químicos, como se Deus fosse um de nós, né? Como assim, antropomorfismo, é você tentar entender a divindade a partir da criação, você tentar identificar-se com a divindade, estabelecendo como para Deus uma forma humana, né? E aí vem olhos abertos, como se Deus, né, não estivesse sempre com os olhos abertos. Mas a palavra de Deus é: agora, vocês que sabem o que são olhos abertos, entendam que os meus olhos estarão sempre abertos para vocês nesse lugar. Quando vocês estiverem orando, eu vou estar observando. Quando vocês estiverem sacrificando, quando vocês estiverem ministrando, quando vocês estiverem servindo, quando vocês estiverem auxiliando os necessitados, eu estarei vendo tudo. Eu estarei não apenas vendo, mas eu estarei também julgando. A minha mãe tinha um negócio que ela não precisava nem falar, né? Quando eu fazia alguma coisa errada, ela fazia assim para mim.
A minha família é conhecida por ter os olhos mais avantajados, né? Olhos grandes. Além de claros. Aí minha mãe, com os olhos dela, ela fazia assim para mim. Eu já sabia o que ela queria dizer. Olhos abertos também significa, gente, que Deus não está só vendo tudo não, viu? Ele está analisando tudo que acontece. E isso ainda é verdade hoje. O Senhor vê tudo. Ele vê a justiça e vê a injustiça. E está estabelecido um tempo em que Ele vai recompensar todas as coisas. Ele vai retribuir todas as coisas. Jesus falou sobre isso em Mateus 7. Quando Ele fala do juízo, Ele diz que vai chegar um tempo, quando Jesus voltar, que as pessoas que não criam nele vão perceber quem Ele realmente é. E vão dizer a Ele, ô Senhor, Senhor, Senhor. E Ele vai dizer, ó, agora é tarde. Nunca vos conheci. Significa vocês nunca tiveram comunhão nenhuma comigo. Vocês não entenderam o que eu fiz por vocês. Salomão orou para que o povo não se desviasse. Mas ele mesmo se desviou. Porém eu vim para que todo ser humano que se encontra desviado tenha a sua oportunidade de recomeçar, tenha a sua segunda chance. O Senhor viu a escravidão no Egito e disse, Moisés, vai lá porque eu tenho pena do meu povo. O Senhor viu o estado de pobreza espiritual que Israel se encontrava, inclusive no período depois do exílio, e Ele manda os profetas, o último deles foi Malaquias, para dizer, está chegando a hora, vem aí o meu filho, ele vai converter os caminhos de vocês, o coração dos descendentes e o coração dos ascendentes serão convertidos a mim. Meu filho está chegando. Por quê? Porque Deus prometeu que estaria com os olhos abertos, atentos, não somente às nossas necessidades, mas ao modo como nós temos vivido. Se nós temos glorificado a Ele, se nós temos buscado uma comunhão verdadeira com Ele, se nós temos sido honestos nos nossos pedidos, nas nossas confissões, nos nossos pedidos de perdão, se nós temos sido bem intencionados naquilo que nós fazemos, a plantação de uma igreja, ela pode acontecer pelos motivos mais diversos, e muitas igrejas não têm dado certo, porque muita gente tem plantado igreja querendo provar para os outros que é capaz de fazer, querendo provar para outras pessoas que ele está certo, que a pessoa está errada, que Deus está com ele, mas não está com o outro. Esses motivos são completamente errados diante de Deus. Quem pensar dessa forma não vai prosperar, porque Deus não se agrada de divisão, Deus não se agrada de nada disso, meus irmãos. E Deus está com os olhos abertos, vendo tudo que acontece, aprovando aquilo que lhe agrada e reprovando aquilo que desagrada. E ele disse, Salomão, isso não vai ser só para o povo não, vai ser para você também. Trate de andar nos meus caminhos como Davi andou, e eu vou cumprir aquilo que eu prometi a Davi de confirmar o seu reino. Jamais vai faltar descendência na sua casa. A sucessão de Davi se encerra quando Nabucodonosor se torna rei sobre Judá. Que tristeza, meus irmãos. Um homem que veio de Babel. Lembra de Babel? Movimento ascendente? Governando sobre um povo que deveria ser reino de Deus. Movimento descendente. Tudo por quê? Porque Salomão e muitos reis que vieram depois dele ficaram indiferentes ao que Deus havia dito. Eu estou de olhos abertos nessa casa que está sendo consagrada. Não só isso, também estou de ouvidos atentos. O meu ouvido vai estar atento, não somente às súplicas de vocês, mas aquilo que vocês se comprometem diante de mim, aquilo que vocês falam. Tenham cuidado, meus irmãos, no falar, porque o mau uso da palavra tem trazido muitos crentes ao nível de reprovação diante de Deus. A palavra diz que aquele que não tropeça no falar é varão perfeito.
Podemos ler também, é varoa perfeita. Tome muito cuidado com aquilo que falam. Recentemente tive 2 experiências de pessoas que de repente vieram me pedir perdão. Eu glorifiquei a Deus porque eu não tinha ideia, que eram pessoas que em algum momento não compreenderam alguma situação, algum procedimento e me julgaram. E quando viram que não era nada disso, vieram me pedir perdão. Graças a Deus por isso. Eu disse, meu irmão, você não precisava nem pedir perdão, já estava perdoado. Eu nem sabia. Mas você já tinha resolvido isso no seu coração. Mas foi tão bom ver Deus revelando a intenção do coração, revelando aquilo que as pessoas não podem ver, como a gente julga errado. Eu também já julguei errado muitas vezes. Quantas vezes eu julguei errado precipitadamente? Julguei a atitude e não o que estava por trás da atitude. Tome cuidado naquilo que fala, porque Deus está ouvindo. Tome cuidado naquilo que você promete a Deus. A Bíblia diz em Eclesiastes que quem fizer um voto a Deus trate de cumprir, porque Deus não se agrada de tolos. Nossas palavras, essas que estão sendo proferidas agora, nesse exato momento, elas não estarão só disponíveis nas redes sociais. Elas reverberam por todo o cosmos. Nós não sabemos para onde essas palavras, esse som dessas palavras agora, ele está indo. Mas ele está alcançando os nossos Deus. Porque o Senhor é onipresente, está atento. Mas também está atento às nossas súplicas. Aquela casa era um lugar de súplicas. O Senhor, meus irmãos, Ele ouve as orações. Mas Ele ouve as orações especialmente daquele que tem comunhão com Ele. É clubinho, é uma patotinha de Deus? Não. É porque a oração de Deus, meus irmãos, a oração feita a Deus, ela tem um propósito. Um dos propósitos da oração é relacionamento. É atestar a comunhão. Eu oro para um Deus que eu não vejo porque eu sei que Ele existe. Isso é um atestado de que eu creio. A oração é um atestado da minha fé. Quem não ora é porque não tem fé. Quem não pede a Deus, quem não entrega para Deus é porque acha que não vai receber. É porque não crê. É aquilo que Jesus disse que é o homem de ânimo dobre. É aquele que fica entre... ele não sabe onde é que fica, não, onde é que pisa, né? Ele fica... É o inconstante. É aquele que não se decidiu. Josué sabia muito bem a decisão dele. Ele disse, a minha casa serviremos a Deus. A minha oração é que você faça a mesma declaração de coração. Que você creia. Josué, quando vai entrar na terra prometida, primeiro obstáculo que ele tinha era uma cidade fortificada. Salmo 127 diz que se não for o Senhor que proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. As muralhas de Jericó ruíram e não foi preciso dinamite. Não foi preciso, foi só preciso fazer aquilo que Deus disse. Do mesmo modo como Deus está com os ouvidos atentos, nós precisamos estar com os nossos ouvidos atentos. Porque Moisés só se tornou um grande libertador quando ele ouviu Deus dizer, Moisés, tira o chinelo, porque a terra que você está pisando é lugar santo. Agora você está na presença do seu Deus. E Moisés assim fez. Moisés creu, mesmo duvidando, mesmo achando que ele não era capaz, mesmo colocando uma série de empecilhos para aquilo que Deus estava chamando ele para fazer, mas no final ele fez. E o Moisés que libertou Israel foi o mesmo Moisés que, vendo um oficial egípcio massacrar um hebreu, matou o oficial egípcio e foi obrigado a fugir para não ser morto por conta daquele crime que ele cometeu. A diferença de um ser humano que quer se governar, que quer resolver as coisas ao seu modo, a moda da casa, né? Como toda pizzaria tem a pizza à moda da casa, né? E o ser humano que resolve fazer as coisas ao modo de Deus. Moisés queria libertar um homem da injustiça. Deu tudo errado. Quando ele ouve a Deus, um país inteiro, uma nação mais numerosa do que o Egito, é libertada de dentro do Egito e conduzida pelo deserto por 40 anos, sob a direção de Deus, dia e noite, providos. Mesmo quando murmuraram, Deus mandou o maná, mandou a codorna. Quantos de nós temos perdido a comunhão pela murmuração?
Quantos de nós temos perdido a comunhão por não estarmos atentos? Quantos de nós temos perdido a comunhão por não sabermos que Deus também está com os seus ouvidos atentos? Isso não é só a Salomão, não. A nós também. Então, se alguém tem algum problema de fé entre nós, ou você que está participando, eu quero lançar um desafio a você. Mas esse desafio, antes de cumprir esse desafio, você precisa fazer com discernimento, com sinceridade no coração. Comece a orar com sinceridade, buscando ouvir a Deus. E você vai, preste atenção, porque Deus vai começar a dar sinais para você de que Ele existe. Nunca esqueço, e tenho dito isso, talvez você já tenha ouvido antes, que na pior fase da minha vida, eu comecei a buscar o Senhor, e um dia, do nada, sai uma pessoa de dentro do mato, e fala qualquer coisa para mim que eu não entendi. Quando eu pedi para ele repetir, ele falou para mim: Jesus te ama. Manifestação do amor de Deus. Foi aquele homem na minha vida, não sei se era humano, se não era, mas eu só sei que a mensagem que ele trouxe para mim foi essencial para que eu passasse pelo meu deserto pessoal. E todos nós temos enfrentado nossos desertos. Deserto é um lugar de crescimento. Deserto é um lugar de conhecimento de Deus. Deserto é um lugar de desenvolver dependência de Deus. Deserto é um lugar de desenvolver humildade. Portanto, se você estiver passando pelo seu deserto pessoal, ouça Deus. Ele vai não somente lhe dizer: esse deserto vai passar, porque deserto é temporário, mas também você vai sair dessa situação muito melhor do que entrou, se você simplesmente der ouvido às minhas palavras. Deus está com seus olhos abertos e os seus ouvidos atentos. Você também está? Quando Deus fala sobre isso, Ele está dizendo assim: eu vou estar com vocês. Lembra quem nos disse isso? Jesus Cristo. Mateus 28, quando Ele diz: ide fazer discípulos de todas as nações que estão espalhadas aí, vivendo como se fosse Babel ainda hoje, apesar de espalhadas, vão até essas nações e façam discípulos. Jesus não disse que a gente teria internet, onde hoje essa palavra pode estar chegando ao alcance até de pessoas que falam outras línguas, por tradutor, com a tecnologia que a gente tem, inteligência artificial, em todos os rincões do mundo. Mas o que Ele disse, que nós podemos ter certeza que aconteceria sempre, vai sempre acontecer, é que eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Um dos nomes, um dos títulos que Jesus recebeu, Emanuel, nome da nossa igreja mãe, significa exatamente Deus conosco, a presença física de Deus conosco. Deus prometeu que estaria no meio do seu povo. Simbolicamente, Ele estaria num templo. Foi necessário que aquele templo fosse destruído, porque chegou um ponto que aquele templo se tornou tão idolatrado, mas tão idolatrado, que as pessoas se perderam novamente, apesar do tempo. E Deus nunca deu ordem para a reconstrução do templo, em canto nenhum, inclusive no Brasil. O templo que Jesus disse que seria reconstruído, somos nós, a igreja de Cristo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Precisamos ter discernimento, porque Deus habita em nós, e Deus está presente em nós, e Ele está conosco, olhando para nós, ouvindo as nossas súplicas. O Senhor se faz presente com um propósito. Ele quer que cada filho, que cada filha sua, possa buscar mais a Ele como Pai, e possa melhorar continuamente a qualidade do seu relacionamento com esse Deus que seguramente é o Criador, que certamente é o nosso Redentor, nosso Pai de amor perfeito, que nos ama desde o princípio e que quer cuidar de nós
quer que nós saibamos que Ele está conosco e que pela fé que temos no Filho dele, um dia nós não estaremos seguros nem num tempo, nem numa cidade, mas estaremos para sempre na presença gloriosa desse Deus. Que Deus abençoe a sua igreja. Amém. Feche seus olhos, eu quero que você nesse momento faça a sua avaliação. Esse é o momento de aplicação da palavra à sua vida. Em que você tem tropeçado? Você tem tropeçado no ouvir? Você tem tropeçado no falar? Será que Deus tem chamado você para fazer e você tem se atrapalhado no omitir? Ou será que Deus tem pedido para você não fazer e você tem feito? Pode ser que você se encaixe em uma dessas 4 situações ou em mais de uma delas. Eu quero, seja qual for a sua situação, orar pela sua vida nesse momento. Vamos orar. Pai, obrigado, meu Deus, porque a Tua palavra não volta vazia. A Tua palavra revela a Tua existência, Deus. Revela quem somos. Revela, Deus, o quanto a humanidade se distanciou do Senhor desde o princípio. O movimento descendente, Deus, que o Senhor fez em nosso favor. Se dispondo, Deus, inclusive a simbolicamente usar um prédio, uma construção física, como um símbolo da Tua presença, Senhor, aqui na terra. Recebendo orações, sacrifícios, o serviço, fortalecendo a comunhão, não somente de Israel, mas de pessoas, mesmo de fora, que iam ali também para aprender mais sobre o Senhor. Hoje, Deus, pelo Teu Santo Espírito, o Senhor faz morada, Senhor, na igreja, em cada crente. Coletivamente, nós somos o corpo de Cristo, morada do Teu Filho, Senhor, por meio do Teu Santo Espírito, que em nós habita e que nos testemunha que o Senhor é um Deus que se importa conosco, Deus. Deus, pode ser que entre nós existam pessoas que estejam errando, Deus, em alguma área dessas 4 que aqui foram citadas, Deus. Pode ser que existam pessoas que estejam se omitindo. Pode ser pessoas que têm sido chamadas para entregar suas vidas a Jesus Cristo como Senhor das suas vidas e não têm feito, ou por medo, ou por vergonha, por incredulidade, ou por dúvida. Fortalece a fé daqueles que buscarem, Senhor, o Senhor com sinceridade de todo o seu coração. Fala, Senhor, ouve suas orações como o Senhor fez com Salomão, Deus. Volta teus olhos, os teus ouvidos para as orações dessa pessoa, te manifesta a elas, seja em visões, meu Deus, seja pela Tua palavra, seja pela ministração da Tua palavra, seja por uma canção, seja em sonhos. Te manifesta, Senhor, essa pessoa de um modo inequívoco, para que essa pessoa saiba que o Senhor existe, que o Senhor é um Deus redentor, que age em favor do pecador e que quer que cada ser humano se arrependa, não somente Israel, mas que cada ser humano se arrependa e que te busque e que ore e que se converta dos seus maus caminhos para receber do Senhor o Teu favor. Intervém, Senhor, nas situações críticas, não somente, Deus, de ordem espiritual, mas também, Senhor, existem pessoas entre nós que precisam Te conhecer melhor, dando uma reviravolta também nas suas finanças. Eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam e são chamados pelo Teu propósito, mas verdadeiramente há pessoas, Deus, que têm tido uma dificuldade extra, Deus, para superar crises, seja de ordem financeira, de ordem de relacionamento, emocional. Não sei, Deus, existem pessoas que podem estar passando por um momento de transição, precisam, meu Deus, muito sentir a Tua presença. Seja, Pai, a nossa oração atendida, se for conforme a Tua vontade, que essas pessoas possam, Deus, sentir a Tua presença e que isso tenha, Senhor, um maravilhoso efeito de fortalecer a comunhão, Senhor,
cada um de nós com o Senhor. Pai, perdoa os nossos pecados em ações, em omissões. Perdoa, Deus, quando temos tropeçado no falar ou no ouvir. Quando temos tropeçado, Senhor, em fazer, em não fazer. Pai, olha para nós. Cura, Senhor, nossas enfermidades. Sara nossa terra, Deus. E usa nossas vidas para que essa terra, onde se encontram as nações, seja cheia do Teu conhecimento. Que a Tua glória seja vista no ministério da Tua igreja, aqui no Paiva e em todo o mundo, em nome de Jesus. Amém. Deus a todos abençoe. Eu espero que, como nós pedimos no início, ninguém esteja saindo daqui do modo como entrou. Mas se isso acontecer, tenho certeza que não é porque Deus tenha lhe dado a oportunidade de ser tocado hoje pelo Espírito. Que você faça um bom proveito daquilo que Deus ministrou ao seu coração e que isso faça diferença na sua vida. Amém? Deus a todos abençoe. E estamos então encerrando a nossa transmissão nesse exato momento.